Livro de Gálatas. Gálatas no seu capítulo de número 2, versículo de número 1, 2, 3 e 4. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Gálatas, capítulo 2, no verso de número 1. Tem como cabeçalho: os outros apóstolos aceitam a Paulo. Verso de número 1. 14 anos depois, fui outra vez a Jerusalém com Bernabé, levando também a Tito comigo. 2. Fui porque Deus tinha me revelado que eu devia ir ali. Em particular, conversei com aqueles que pareciam ser de maior influência. Eu lhes expliquei a respeito das boas novas que anuncio entre os que não são judeus. Eu não queria que o trabalho que eu já tinha feito, ou mesmo que o trabalho que eu ainda estava fazendo, fosse em vão. Verso de número 3. Por isso, nem mesmo Tito, que estava comigo, foi forçado a circuncidar-se, embora ele fosse grego. Verso 4. Este assunto surgiu por causa dos falsos irmãos que se intrometeram entre nós. Eles vieram com o fim de expirar a liberdade que temos em Cristo Jesus. Uma salva de palmas bem forte. Uau! Aqui estamos a encontrar mais uma viagem de Paulo, apóstolo São Paulo, na altura chamado de Saul de Tarso. A palavra de Deus fala de São Paulo, mais uma viagem 14 anos depois. Estamos juntos aqui? 14 anos. Muitos aqui ainda não estão a entender porque que fala de 14 anos que Paulo sai com Barnabé. Muitos não estão a entender o que aconteceu aqui. Eu hei de explicar. A palavra de Deus, quando fala de 14 anos depois, aqui está a falar mais ou menos do impedimento à primeira, que Paulo foi impedido para que Paulo pudesse anunciar o Evangelho. Amém? Nós sabemos que Paulo, todo mundo conhece a história de Paulo. Sabemos que Paulo era um homem de 1,5 metro, assim como a Bíblia vai dizer, manco, ruivo e caolho. Paulo, pelo seu nível acadêmico, Paulo era doutor da lei. E acima de tudo, Paulo era advogado e um filósofo. Por que Paulo fez a filosofia? Porque Paulo sabia que numa das cidades que ele ia enfrentar muita dúvida era na Grécia. Porque nós sabemos que na Grécia é onde nasce a filosofia. Aleluia. É onde nasce a filosofia na Grécia. Um dos primeiros filósofos que nós vimos, que é o pai da filosofia, um dos mais conhecidos, é o Sócrates. O Sócrates ensinava a filosofia na rua. Ensinava na rua porque não havia escolas modernas naquela época. Se formos a ver, o Sócrates quase fazia como Jesus. Jesus também, quando começou o seu ministério, ele evangelizava, ensinava e pregava as pessoas fora e na rua. É o que Sócrates fazia. Ele trazia os seus conhecimentos que ele tinha e ele ensinava as pessoas na rua, aqueles que quisessem aprender. As pessoas que trouxeram a escola moderna da filosofia foram os cientistas Platão e Aristóteles. Esses foram alunos de Sócrates. Estamos a falar deles por causa da Grécia. Amém? Porque estamos a tentar explicar para as pessoas poderem entender. Então a palavra diz que Paulo se forma em filosofia porque ele ia para a Grécia também. Porque ele sabia que, nós sabemos que todo filósofo duvida muito de alguma coisa. Porque a filosofia já diz que a filosofia é uma ciência que vai à busca da verdade. Amém? E por isso a filosofia diz que sábio é aquele que duvida. Amém? Essa é a filosofia. A psicologia vai dizer sábio é aquele que critica. Também sabemos que a medicina também nasce aonde?
Na Grécia. Vamos encontrar que a Grécia é um país que nasceram muitos intelectuais, muitos científicos. Mesmo a palavra da Bíblia, ela também é traduzida através na Grécia. Porque nós vamos encontrar que a Bíblia é um conjunto de livros, transformado isto em biblioteca, que em grego chama-se Biblion. Significa que os próprios gregos também são detentores, fazedores da própria Bíblia. Aleluia! Na tradução, assim, estamos falando na tradução, na escritura, nós sabemos que o autor da Bíblia não são gregos. O autor da Bíblia é quem? É Jesus. Os escritores, ou melhor, os inspirados na Bíblia, nós conhecemos. A Bíblia vai dizer que a Bíblia foi inspirada por 40 homens espirituais. Mas o autor da Bíblia é quem? Jesus. Jesus é que inspira os 40 homens. Encontramos na Bíblia o primeiro escritor da Bíblia é Moisés. Amém? O primeiro escritor da Bíblia é Moisés. Ele é o detentor da Torá. Encontramos o último escritor da Bíblia é João, que escreve o livro do Apocalipse. João que começa, ele era iletrado. A Bíblia diz que João era iletrado. Isso fala no livro de Mateus. Mateus capítulo 3, acho que o versículo 14. Diz que Pedro e João eram iletrados. Vai dizer a Bíblia que João começa a aprender alfabetização aos 90 anos de idade, quando ele vê uma visão no livro no Apocalipse. Ele quando estava numa ilha. Então isso não é lá onde nós queremos, mas estamos a explicar para nós conseguirmos levar até onde Paulo fala acerca de 14 anos. Amém? Quando Paulo diz há 14 anos depois, então estamos a tentar explicar para poder entender. A palavra vai dizer que também Titus era grego. Bernabé, sabemos, também era grego. A palavra de Deus diz que Bernabé vivia numa cidade chamada de Antioquia. Antioquia era uma cidade que estava dentro de Jerusalém. Vamos dar exemplo de Antioquia. Podemos falar que Antioquia era como se fosse que nem um posto administrativo daqui de Messica. Amém? Um povoado pequeno, muito pobre. Eram aqueles que estavam lá na Antioquia. E Barnabé estava lá na Antioquia. A Bíblia diz que Barnabé era um empresário. Era um empresário de uma família estruturada, uma família com boas condições. Mas a Bíblia vai dizer que Barnabé era muito apaixonado por quê? Por Jesus. E ele gostava de servir a Deus. Ele amava a palavra. Mas ele não tinha o dom, o domínio. Ele não estava capacitado para poder pregar a palavra de quem? De Deus. A Bíblia vai dizer que Bernabé, na primeira igreja de Antioquia, vamos falar isso nos anos 47, 48 aos anos 49, que isto aconteceu. Estamos a falar que Barnabé, quando ele estava naquela igreja, colocaram Barnabé como diácono. Mas ele nem como diácono, nada estava ainda a entender. Mas como diácono, ele também não estava assim. Não era muito capacitado, dedicado. Mas ele era muito apaixonado por quê? Por Deus. Assim como você também é apaixonado por quê? Por Deus. Então, a palavra de Deus diz que Barnabé sempre ia à igreja buscar a palavra. Ele não conhecia ainda Paulo. A palavra de Deus diz que Paulo, quando numa das viagens a Damasco, estamos a voltar para onde agora? A Damasco, amém? Quando Paulo ia a Damasco perseguir a igreja de Jesus, a Bíblia diz que, porque Jesus não ficou feliz, porque Jesus sabia que Paulo ia mais numa incursão de destruir a sua própria igreja. A palavra diz que Jesus intercepta Paulo, esse Saulo de Tarso, chamado São Paulo. A palavra de Deus diz que Paulo, quando estava aí naquela incursão a perseguir o povo de Deus, a palavra de Deus diz que Paulo naquela altura já era advogado. Paulo era um dos filhos primogênitos do seu pai. Diga primogênito. Nós sabemos que todo primogênito é aquele que fica com a herança de quem? Do seu pai. Paulo era que nem, vamos falar de quem? Naquela altura de Esaú e Jacó. Amém? O primogênito era quem? Era Esaú. Mas a palavra de Deus diz porque Esaú não andou nos caminhos de Deus, a primogenitura passou para quem?
para Jacó. Amém? O seu irmão mais novo. Então Paulo também era primogênito. Significa que o seu pai sabia dizer que quando ele morrer, toda a herança, toda a bênção ia passar para quem? Para Paulo. A palavra de Deus vai dizer que Paulo, quando vai naquela incursão para Damasco, Jesus Cristo, quando avista com ele, diz: Paulo, Saul, Saul, por que você me persegue? A palavra de Deus diz que Paulo viu aquela voz, caiu em terra, e ele perguntou quem era daquela voz. Jesus disse: eu sou Jesus. Eu sou Jesus, o dono da igreja que você persegue. Disse: eu quero você para poder fazer missões. A palavra de Deus diz que Paulo achou estranho, porque ele sabia que ele era perseguidor das igrejas. Era uma pessoa incorreta. Era uma pessoa que não tinha nada a ver com a Bíblia, a palavra de Deus. Então a Bíblia diz que Jesus disse: eu quero você para você ser o meu ministro, porque você não vai mais seguir o meu povo. Isso é o caminho de Damasco. A palavra diz que Deus coloca Paulo cego durante 3 dias. Diga: 3 dias. Então a palavra diz que Paulo vai até em casa de Simão Judas, a quem nós chamamos de Judas, sacerdote. Não Judas, os cariotes. Estamos a falar de Simão Judas, mas muitas das vezes chamamos somente Judas. Amém? Então a palavra de Deus diz que Paulo é hospedado em casa desse sacerdote. Quando ele chega lá, a palavra de Deus diz que a primeira revelação de Paulo começa lá. Isso tudo quero voltar aqui no Gálatas aqui. A palavra de Deus diz que lá mesmo quando Paulo chega, a Bíblia diz que Deus vai falar com Ananias. Ananias era quem? Era profeta. A Bíblia diz que Deus fala com Ananias e Deus diz assim: Ananias, eu tenho uma revelação para você. Há um homem chamado Saulo de Tarso, e eu quero levantar este homem para as nações. A palavra diz que Ananias entra na visão e diz: Jesus, este não. E eu conheço este homem, Jesus. Este homem perseguiu as igrejas. Esse homem roubava as ofertas, os dízimos. Esse homem cortou a cabeça das pessoas. Esse homem batia as pessoas, destruía, queimava as igrejas. Deus escolhe uma outra pessoa. A Bíblia diz que Deus disse assim para Ananias: Ananias, e eu é que te fiz profeta, e eu é que fiz o céu e a terra. Deus disse para Ananias: Ananias, e eu escolho aquele que eu quero. Não escolho mediante os olhos humanos. E eu não escolho pessoas que vocês querem. Não escolho pessoas que vocês acham. E eu não escolho pessoas mediante a personalidades. Oh, yes. Não escolho pessoa mediante as suas condições. Oh, yes. E eu escolho pessoa mediante a minha vontade. Oh, yes. Powerful. Powerful. A Bíblia diz que Ananias não tinha mais que discutir, porque Ananias sabia que para ele ser profeta dependia de quem? De Deus. Ananias disse: agora o que eu faço? Sabe o que Jesus disse? Ananias, pega um chifre de azeite, vai ungir este homem. Ananias disse: ei, azeite para este homem? Talvez eu chegar só dizer: ei, você, Deus disse que você vai pregar a palavra, mas azeite não. Deus disse: o azeite é meu, quem fabricou sou eu. Yes, sir. O título é meu. Yes, sir. A unção me pertence. Yes, sir. A graça me pertence. Yes, sir. A honra me pertence. Yes, sir. Oh, yes. Oh, yes. Powerful. Ah, por isso que eu não estou a ver quem vai impedir você ser levantado. Não estou a ver alguém que vai impedir você brilhar. Yes, sir. Não estou a ver alguém que vai impedir você casar. Yes, sir. Não estou a ver alguém que vai impedir você ter dinheiro. Yes, sir. Não estou a ver alguém que vai impedir você prosperar. Yes, sir. Eu não estou a ver essa pessoa.
Nem da tua família não vai fazer. Yes, sir. Nem teu vizinho não vai fazer. Yes, sir. Nem teu colega não vai fazer. Yes, sir. Nem teu amigo não vai fazer. Oh, yes. Nem o feiticeiro não vai fazer. Yes, sir. Nem o invejoso não vai fazer. Oh, yes. Profético, faça glória. Oh, yes. Powerful. Major. Revela, papa. Disse, você não vai impedir, Ananias. Vai dar essa unção. É como aqui, alguém pode estar dizendo que mas eu mereço a unção. Você merece. Se não der para ter dinheiro, se não der para ter carro ou uma casa, se não der para ter criança ou casamento, se não der para estudar ou estudar, não importa. Vá na graça, vá na unção. Oh, yes. Deus vai te usar do mesmo jeito. Powerful. Powerful. I receive, man of God. Amém? A palavra diz muito firme aqui. Diz que Paulo, quando Ananias diz, não tem como, é uma ordem do Senhor. Ananias pelo caminho andava, mas o profeta às vezes andava triste mesmo. Mas Senhor, Paulo nada. Aquele homem matou muita gente. Às vezes Ananias queria voltar. Deus disse, ai de você voltar. E eu também digo para você, Revela, papa. ai daquele que não dar o que é teu. Yes, sir. Ai daquele que esconder o que é teu. Oh, yes. Ai daquele que não te dar o que você merece. Oh, yes. Essa pessoa não há de ver com você, não. Essa pessoa há de ver com aquele que fez o céu e a terra. Oh, yes. Powerful. Yes, man of God. Revela, papa. A palavra de Deus logo diz o quê? Diz que quando sai, de repente está a andar. A Ananias, quando chega já próximo de casa de Judas, disse, Senhor, o Senhor não enganou. Deus disse, eu não engano. Não sou homem para mentir. Oh, yes. Sou homem que fala a verdade. Yes, sir. E eu escolho aquilo que ninguém escolhe. E eu levanto aquilo que ninguém levanta. E eu quero aquilo que ninguém quer. E eu amo aquilo que ninguém ama. E eu fico apaixonado por aquilo que não fica apaixonado. Oh, yes. Powerful. Powerful. Major. Revela, papa. A palavra de Deus logo diz o quê? Diz que imediatamente Ananias começou a ver, não há como. A ordem já chegou. É que nem eu chegar na tua vida e eu querer olhar para o teu defeito. Deus pode dizer para mim, profeta, a bênção é minha, a graça me pertence. Yes, sir. Dá a quem eu quero. Oh, yes. Amém? Por isso quem me enviou aqui é Deus. Não vim aqui pela minha vontade. Não vim aqui para escolher a ninguém. Yes, sir. Vim aqui fazer a vontade de quem? Oh, yes. Powerful. Powerful. Yes, man of God. A palavra vai dizer que quando estava a andar, Ananias chega para. Ananias não queria chegar aí. Não tinha como. A Bíblia logo diz que Ananias logo chega, bate a porta. Sai alguém. Sai Simão Judas. Logo disse, por acaso esta casa vive um homem chamado Simão? Logo ele perguntou, como é que você sabe que aqui vive alguém de nome Simão? Disse, mistério. Por acaso esse homem é sacerdote? Disse, como é que você sabe que esse homem é sacerdote? Disse, mistério. Por acaso aqui entrou um homem que saía de Tarsus, que veio até a Damasco? Como é que você sabe? Mistério. Por acaso nesta casa tem um homem que está cego há 3 dias? Disse, como é que você sabe? Mistério. Disse, por acaso
nesta casa, o nome dessa pessoa que está lá dentro, no quarto, chama-se Saulo. Oh, yes. É como eu também quando chego, pergunto, aqui na igreja, tem alguém esse lado aqui, que tem apelido de nome, tem alguém da família de nome Mascate? Fica de pé logo aí. Já levantou o homem de Deus. Professar. É mistério. Professar. Powerful. Wonderful. Mascate. Quem é Moisés? Ah, Moisés é quem? O filho, homem de Deus. Ah? O filho. É Moisés. Sim, sim. Oh. Winnie, Filimone. São os filhos todos. São os filhos. Meu Deus. Eu vi 5 filhos. Nesses 5 parece que vi 3. Quase perderam a vida. No espírito. Morreram. Vi mortes. É isso, né? É isso que é mistério. Eu vi você com um documento a preparar de antigo combatente, mas não está a sair esse dinheiro. E também estou a ver, também teu marido também era antigo combatente. Mistério. Professar. Professar. Wonderful. Yes, sir. Mistérios revelados neste lugar. Oh, yes. Lá onde ela estava sentado, atrás, tem uma mulher chamada Graça, uma chamada Isabel. Lá atrás. Estão a levantar homem de Deus. Professai. É mistério. E, Mistérios revelados. e lá onde estão sentados, essas mulheres, Graça e Isabel, uma delas tem uma corda no pescoço, aqui assim. É só ver. Wonderful. Powerful. Yes, sir. Profetiza é o comandante espiritual do território. Oh, yes. E vire para frente e atrás dessa mulher que eu chamei Mascate, tem uma mulher chamada Verônica. Atrás dela. Professar. Presidente do Conselho Profético de Moçambique, profetiza média. Verônica, marido, estou a ver com 6 crianças, estou a ver com um marido, estou a ver até uma banca, mas essa banca não está a prosperar, a vossa vida não está a andar. Daqui a nada estou a vir abençoar. Pode sentar. Eu só estava a mostrar o mistério. Yes, sir. É aquilo que aconteceu com quem? Com Paulo. Quando Ananias foi para a casa de Simão, quando Simão perguntou, ele disse o quê? Mistério. Aleluia. Então, mistério não se pergunta, não se questiona, não se critica. Mistério é para receber. Mistério é para aceitar. Nesse ministério, a graça é para receber. A unção é para receber. A bênção é para receber. Bring it on, my father. Oh, yes. Revela, papá. Para ficar mais beleza, manda um beijo para anjo. Oh, yes. A palavra de Deus logo vai dizer o quê? Vai dizer que Ananias, quando grita, de repente diz: é por acaso esse homem que está lá dentro chama-se Saulo? A palavra de Deus logo diz que Paulo logo gritou lá dentro da casa, no quarto: por acaso este homem que está lá fora chama-se Ananias? Judas disse: já não estou a entender mais nada. O que está acontecendo realmente aqui? Eu já não estou a saber este homem quem é. Você está me perguntando. Um lá dentro está a profetizar. E está a profetizar é cego. Paulo estava cego. E a pergunta é: quem está a profetizar também aqui no altar? Quem está a profetizar aqui no altar? Cego. Grita bem, quem está a profetizar aqui no altar?
Mistério, 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 mistério. A palavra logo diz que Paulo lá dentro, cego, prega, profetiza lá quanto cego. Como é que tem um cego a pregar? Deixa cego pregar, deixa o cego profetizar, deixa o cego revelar, deixa o cego curar, deixa o cego curar, deixa o cego pregar. Wonderful. A palavra de Deus logo diz o quê? Paulo quando grita, Judas diz: eu já não estou entendendo mais nada aqui. Esse assunto já é vosso, entre vocês espirituais. Eu já não quero mais me meter. Judas foi lá onde está Paulo, disse: Senhor, vocês com vossa espiritualidade, você entende? Eu não estou entendendo nada aí. É por isso que muita gente, quando sabem que você está buscando Deus nesses lugares, não te entende por causa da graça, da unção. Muitos, quando você está nessa igreja, não te entendem. É verdade, papá. Sabe por que não te entende? Não, É que da maneira que você ora é diferente, é verdade. da maneira que você grita é diferente, É verdade. da maneira que você jubila é diferente. É verdade, papá. Quando vem você a falar línguas estranhas, Xeria caramanda raba xebia caramanda. Yes! Mistérios revelados neste lugar. Powerful! Yes! Amém. Yes! Revela, papá. Diga tchau, Satanás. Tchau, Satanás. Amém. Sabe? É que da maneira que nós oramos, ninguém nos entende. É verdade, média. Vizinho não nos entende. Vizinho não nos entende. Colega não nos entende. A família não nos entende. Ninguém nos entende. Mas a noiva da igreja nos entende. Yes, sir. True men of God. Xeria caramanda raba xebia. I receive. My God. Olha para mim. A palavra logo diz o quê? Diz que ele sai. Diz: eu não estou entendendo nada. Isso é convosco, pá. A palavra. Se é normal você sair. Você já viu pessoa querer sair aqui? É normal na rua andar. Pessoas não iam entender. Ele de repente só diz: recebo. Pessoa dizer: mas está maluco o quê? É porque ele sentiu uma atmosfera espiritual. Dunamo, papá. É que sucia, man of God. É porque sentiu uma atmosfera espiritual. Então ele não entende. Ele não entende. Começa a ver você a dizer: recebo. Mas como recebo? Está com quem? É porque você sentiu a presença que muitos não sentem. A palavra logo diz o quê? Diz que imediatamente ele sai. De repente Paulo está. Judas chega onde está Paulo. Diz assim: Ananias, chega. Paulo! E eu fui mandado com o Senhor dos Exércitos, a noiva da igreja. Nós sabemos que na Bíblia a palavra de Deus, no Gênesis, começa com casamento.
No Apocalipse termina com casamento. No Gênesis começa com Adão e Eva. No Apocalipse, Jesus e a igreja, eles casam. Amém? A palavra de Deus vai dizer assim. Vai dizer que quando o profeta Ananias declara para que Paulo voltasse a ver, a Bíblia diz que Ananias, quando vai, a Bíblia diz que Paulo começa já a pregar. É aqui onde queremos voltar, no Gálatas, 14 anos depois. A Bíblia diz que Paulo começa a pregar aí. Começa a pregar com autoridade. Com muita autoridade. Pedro e João e Tiago estavam em Jerusalém. A palavra diz que eles ouviram a um homem chamado Saulo de Tarso. Este homem ficou cego em casa de Simão. E este homem foi profetizado com o profeta Ananias. E este homem foi derramado azeite. E este homem está a pregar com muita ousadia, autoridade. A palavra diz que Paulo pregava, diz que muita gente enchiam naquela casa. Enchiam ver Paulo a pregar. Gostavam de ver como aquele homem pregava. Um homem advogado, um homem filósofo, um homem estudado, detentor da lei, um homem que estava conhecendo as gramáticas do Gamaliel, estava lá a pregar, a derramar a unção. Disseram nada. O que é isso? Um homem que era assassino, um homem que matava, pregar desta maneira, com esta ousadia, com esta autoridade, não é possível. A Bíblia diz que como conheciam que havia homens que andaram com Jesus, que eram discípulos de Jesus, e sabiam que Pedro, João, Tiago andaram com Jesus, enquanto que Paulo não andou com Jesus. É por isso que ele, quando vamos no livro de Gálatas, a partir do capítulo 1 até versículo 3, ele diz o quê? Diz que eu não fui escolhido pelos homens. Eu não fui escolhido na vontade do homem. Eu fui escolhido na vontade de Deus. E eu também estou a dizer para você: você não foi escolhido na vontade do homem. Você foi escolhido na vontade de Deus. Você não foi escolhido na vontade do homem. Você foi escolhido na vontade de quem? De Deus. Por isso, deixa eles falarem de você. Não são eles que te escolheram. Deixa eles falarem mal de você. Não são eles que te escolheram. Deixa eles apontarem dedo em você. Não são eles que te escolheram. Deixa eles terem inveja de você. Não são eles que te escolheram. Deixa eles te recusarem. Quem te escolheu? A palavra logo diz o quê? Diz: Paulo sai. Paulo ainda a pregar. Diz que a informação chegou onde está Pedro, Tiago e João. Olha, há um homem que saiu, o Saulo de Tarso. Pedro disse: não é aquele assassino? Disse: aquele mesmo. Está a pregar com muita autoridade e muita ousadia. E as pessoas estão a lhe compreender. E as pessoas estão a se converter com ele. Mas Pedro disse: não é possível. A Bíblia diz que Pedro, João e Tiago vão até a casa de Simão. Chegam lá em casa de Simão e encontram Paulo a pregar com ousadia e autoridade. Pedro disse: você está a pregar, não é você assassino? Para de fazer isso. A Bíblia diz que uma das pessoas que impediu com que Paulo pregasse foi Pedro. Pedro disse: não faz isso. Você não tem essa autoridade de pregar desta maneira, com autoridade e ousadia. Por quê? Para de fazer isso. Você está a sujar e manchar o nome de Cristo. A Bíblia diz que Saulo disse: eu não andei com Jesus. Eu não estive com ele na montanha. Eu não jejuei com eles. E eu não conheço a cara dele.
mas eu recebia a graça e a unção dele. Powerful. Major. Revela, papa. É como muitos dizem, vão dizer para você: você tem muita confiança pelo teu profeta. Onde você conheceu a eles? Se você não brinca com eles, se você não dorme com ele, se você não anda com ele, você vai dizer: não me importa. O que me importa, eu recebi a graça e a unção que está nele. Oh, yes. Powerful. Powerful. Major. Revela, papa. A palavra de Deus logo diz o quê? Diz que imediatamente Paulo diz: eu recebi a graça e recebi a unção. Vocês já andaram com ele, mas não receberam a graça e a unção que eu recebi. A palavra de Deus diz que mandaram parar Paulo pregar. A Bíblia diz que Paulo, quando para, Paulo vai para a casa dele. Paulo, quando volta para sua casa, a Bíblia, a palavra de Deus vai dizer que os pai de Paulo fica chateado porque Paulo deixou de ser advogado, deixou de ser um filósofo, um pensador, um analista. Como é que você deixa tudo para poder seguir Jesus? Como é que você deixa tudo para dizer que você já está a seguir revelações? Como é que você deixa tudo para seguir a palavra do Senhor? É como você também. Há muitos que dizem para você: desde o dia que você conheceu aquela igreja, desde o dia que você conheceu aquele profeta, já não tem tempo de ficar conosco, já não tem tempo de ficar em casa, já não tem tempo de visitar a família. Oh, yes. Oh, yes. Major. Powerful. Revela, papa. Jesus. Desde o dia que você aceitou esse Deus, há muitos estão a dizer: desde que ela começou a rezar lá, já não visita pessoas, já não conversa com pessoas, já não liga para a família, já não quer saber de nós. Não, olha uma coisa: quando a gente recebe graça, quando a gente recebe a unção, nós devemos perseguir a unção, devemos perseguir a graça. Oh, yes. Powerful. Major. Revela, papa. Bring John Major. Jesus. Oh, yes. Amém. Se eu já tenho graça e unção, para que vou depender de pessoas? Oh, yes. Já tenho graça e unção, por que vou ser humilhado com pessoas? Oh, yes. Já tenho graça e unção, por que vou estar preocupado com pessoas? Oh, yes. Eu já tenho unção, já tenho graça. Oh, yes. Powerful. Powerful. Revela, papa. A palavra vai dizer assim: diz que Paulo, quando sai, o pai fica chateado com ele. Você já não quer saber mais da advocacia, não quer saber da intelectualidade. Só que há muita coisa, eu vou dizer para vocês. Há muitos que não entendem da experiência. Quando você tem experiência com Deus, quando você ganha a experiência do Espírito Santo, Oh, yes. você nunca mais quer deixar a eles, você sempre quer ficar do lado deles. Oh, yes. É por causa da experiência. Pedro andou com Jesus, Tiago, João andaram com Jesus, mas Paulo não andou. Oh, yes. Só que Paulo teve experiência. A experiência vale muito mais que até o próprio conhecimento. Você pode ter conhecimento, mas sem experiência não vale. Por isso muitos que têm conhecimento devem aproximar aqueles que têm o quê? Experiência. Amém? Por isso que nem você sair da faculdade agora, para que você cresça a tua intelectualidade, deve procurar aqueles que têm o quê? Experiência. Trabalhar com aqueles que tiveram o quê? Experiência. Então Paulo teve experiência Oh, yes. com o Espírito Santo.